Pai nosso. Bom dia para todos, né? A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do tema, né? Da lição 10 na escola dominical da igreja, né? A qual eu congrego, né? Meu amigo ali, o pastor Fábio, o pastor Daniel, né? Meus amigos ali, homens de Deus. E eu gostaria de comentar em poucas palavras, né? Sobre o tema que é o pecado corrompeu a natureza humana, né? E realmente o pecado, ele corrompeu, né? O ser humano desde lá do Éden, né? Desde lá de Gênesis, né? Por causa de Adão e Eva, né? A Bíblia vai falar que todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus, né? Romanos 3, 23, ou seja, todos pecaram e todos se afastaram de Deus por causa do pecado, né? E o pecado ele traz algumas consequências, né? Na vida do ser humano, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, qual o salário que o pecado paga? Está explicando o versículo a morte, né? Então, quais as consequências do pecado que entrou no mundo? Primeiro, a morte, né? Adão e Eva nem morreram, mas por causa do pecado, a morte passou por Adão e Eva e passou para todos os seres humanos que vieram depois dele. A morte. Outro ponto, o afastamento do homem de Deus, né? O pecado separa o homem de Deus, né? O que é pecar é transgredir os mandamentos de Deus, é errar o alvo, né? É pecar contra o Criador. Outro ponto, a decadência moral, física e a ferida da alma, né? Porque o pecado, a gente entende que ele não só atacou o ser humano, não. A Bíblia relata que a natureza, né, foi atacada, né? Ele falou lá para Adão e Eva, né? Adão, ó, por causa do pecado, né? Você vai suar mais, né? Ou seja, você vai ter que trabalhar mais na terra, né? A terra agora não vai ficar tão produtiva, né? Igual é. Isso por causa do pecado. Então ele teve que trabalhar mais, teve que suar, cansar, sentir o cansaço, né? Igual às vezes muitos nós que trabalhamos no dia a dia sentimos, né? A Eva, né? Ele falou, mulher, multiplicarei tuas dores de parto. Talvez a dor de parto dela ia ser dolorosa, mas não tanto como é. E ele falou para a serpente, tu vai rastejar para sempre na terra, né? Outros falam que a serpente talvez ficava em pé, né? A Bíblia não fala, mas talvez sim. Mas o pecado atingiu o ser humano, atingiu a natureza. Os animais que eram mansos, né? O boi ficava com o leão, né? O leão ficou agressivo, né? Começou a matar os animais, né? Para sobreviver. Então, as consequências do pecado foi grande. Foi a morte, afastamento do homem de Deus, decadência moral e física, e principalmente, a alma amargurada, né? Um ser humano sem Deus, né? Ficou com aquela alma frita, alma amargurada. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, amor, ele tem poder, né? Para libertar, para salvar, para restaurar, né? A Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica, irmão, de todo pecado. Né? Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, né? Nessa manhã, né? Saber que o pecado traz consequências terríveis, irmão. Né? Principalmente o afastamento do homem de Deus. As pessoas têm costume de falar que Deus se afasta do homem, não, mas o próprio homem que se afasta do Criador, Deus sempre vai estar, irmão, com as suas mãos estendidas, com os seus ouvidos, né? Para ouvir o ser humano, né? Ele sempre vai estar querendo abençoar, libertar, salvar, ajudar o ser humano, porque o ser humano é uma obra, né, do Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando você, sua vida, sua família, né? Continua aí, né, orando, né, pelas pessoas, né, pregando o evangelho, né, praticando bem, né, que você venha ter uma manhã abençoada para você, para sua casa, para sua família. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. Amém.